Então, finalmente, partindo para o vídeo número 9 da série ABC do Investidor, os últimos termos bastante complexos em renda fixa, porém não menos importantes, pelo contrário, pode ser até que esse vídeo fique um pouquinho mais longo, porque eu vou passar bem devagarzinho nesses termos de curva de juros. Você fala, não é tão simples, cara. A curva de juros já falou tudo, o nome já diz tudo e realmente diz. Tanto que a primeira tela vai decepcionar, porém as outras vão assustar um pouquinho. Então vamos lá. O que é tão famosa, né? Se lá nas primeiras palavras dessa série eu disse que o intuito era que o investidor que está me acompanhando aqui pudesse acompanhar os morning calls da XP, do BTG e entender os conceitos. Se tem algo que todo dia, pelo menos aqui na XP que eu ouço todo santo dia, eu nunca vi passar um dia que não fosse comentada a curva de juros. E de fato, imagina que você tivesse uma bola de cristal e tivesse uma única pergunta. Você quer saber, nos próximos 2, 3, 10 anos, você quer saber da bolsa, do câmbio ou dos juros? Acredite em mim, a variável mais significativa, mais relevante, mais importante, de muito, muito, muito longe, são os juros. Porque eles vão determinar tudo o resto, e não o contrário, como alguns podem achar que seja. Pô, a bolsa está subindo por... Não. Os juros estão subindo, por isso a bolsa está caindo. O câmbio já tem uma relação um pouco diferente. Então vamos lá. O que é a curva de juros tão importante? É a expectativa. Uma coisa é Selic, que eu vou chamar erroneamente, não existe esse nome, eu estou dando esse nome nesse exato momento, de juros à vista. Selic é o juro hoje, ponto. Agora, uma coisa é quanto o governo fala, o juro é esse. Tem hora que o governo fala, o juro é esse, o mercado fala, não é, eu tô dando mais. Mesmo no D0, você tem lá Selic a 10 e o pré-fixado para um ano a 15. O mercado fala, é canetada, é a Dilma lá de 2015. Tá errado, do jeito que você tá fazendo aí, ô governo. Você quebra o país. Então uma coisa é o Banco Central, Selic. A outra coisa é a expectativa que o mercado atribui aos juros. E é isso que vai precificar título público federal, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, bonde, ação, tudo que você conhece e muita coisa que você não conhece. Tem opções. E uma das variáveis de opções é a taxa de juros. Tudo que você conhece e não conhece depende da curva de juros, que é a expectativa que o mercado financeiro e não o governo atribui aos juros de curto, médio e longo. Por isso a gente chama de vértice da curva. Eu vou mostrar numa figura mais fácil. Aí eu falo talvez, mas agora eu vou admitir definitivamente a variável mais importante a se observar, já que também definitivamente a taxa de básica da economia e a curva de juros é relevante e é usada na fórmula de precificação de toda e qualquer classe de ativo que você conhece e não conhece. Então, isso daqui é uma curva comportada, é como deveria ser. Ou seja, quanto mais longo o prazo, mais alto os juros. Simples assim. Lembra que eu estava falando de reta e de exponencial? A curva é sempre ou logarítmica, né? No caso, isso aqui, não vou entrar no mérito, mas quem conhece um pouquinho de cálculo diferencial integral sabe que isso aqui é uma curva logarítmica, né? Ele estabiliza ali no longo prazo. Enfim. Quanto maior o prazo, maior o retorno. E aqui estão os vértices, ó. Vértice de 1 ano, de 2, de 3, de 4, até 10 anos. Então quando você agora lá no Morning Call fala assim, ó, vamos falar do vértice curto, é 2, 3 anos. No meio da curva, de 3 a 6 anos. Mais que 6 são os vértices longos da curva. O exemplo de deslocamento de curva de juros. Essa aqui de baixo é a que você acabou de ver. É a curva como deveria ser. Em alguns momentos, na metade de 22, a gente está aqui na metade de 24, 2 anos atrás, a curva era invertida. Lembra que a Selic era 13,75? Quanto que é hoje? 10,50. Há 2 anos atrás, o mercado já sabia, na verdade, já esperava, já precificava que os juros iriam cair. Então você tinha investimento pré de 1, 2 anos a 15%, mais de 3, 4, 5, 6 anos a
10, 12. O desavisado falava, olha, se eu tenho algo pagando 15% para 2 anos, eu prefiro do que 12 para 6. Errado. Porque vamos supor, se tudo tivesse caminhado como estava se prevendo, daí 2 anos venceu o seu título. Você ia rolar 10 e não a 12. Então não tem esse negócio de quanto mais curto, melhor. Não. Se o mercado está te dizendo lá na frente o juro vão estar baixo, pega o maior juro que você conseguir por um prazo mais longo e não mais curto. Já tem cenário que é o contrário. Opa! Eu não sei o que vai ser do futuro. Então, pega um meio termo, 3 anos. Não existe certo ou errado. Tem um espertão lá que fala, pô, tá pagando mais para menos, eu quero esse. Eu falo, opa, você parou pra pensar nisso? Então assim, gente, não tem almoço grátis. E existe sim a curva invertida. É uma anomalia. Tá aí. E agora, curva tradicional, já foi mostrada anteriormente. Curva extremamente inclinada, então os juros estão muito baixos. A gente passou por isso lá em 2021. Os juros eram 2 e pouquinho e o mercado falou, nossa, esse negócio é para 10, então virou um míssil. Também não é normal. O normal é isso aqui, ó, quadrante A. O B é, o juro estava muito baixo. O governo errou nas contas e vai ter que acelerar. Cada reunião vai ter alta de 1,5 nos juros. Vai ser pancadaria. Então isso aqui é anormal. A curva invertida é anormal, muito anormal. Essa aqui nem tanto. Isso aqui é bom, tá? Uma curva invertida, você tá falando assim, pô, a economia tava largada as traças, mas vem coisa boa aí. Olha lá. Inclusive, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, a gente está vivendo exatamente esse período. A gente está com uma curva mais para flat até do que para invertida. E a flat é mais ou menos agora, se você olhar o DI para... Nós estamos em 24, se você olhar 26, 27, tá mais ou menos ali, ó, muito parecido. Aí o mercado tá na dúvida. Se a lição de casa for feita, ela vai ser invertida, ela vem para cá para o C. Mas se não for feita, ela vai passar, ao contrário disso aqui ela vai voltar a subir. Bom, então você tem todos esses tipos de curva. E agora, o slide mais complexo e mais importante de todos, muito citado nos morning calls, aqui é a parte que eu falo, ninguém tá entendendo nada, mas todo mundo tá um monte de gente fingindo que é o famoso steepening ou flattening da curva de juros. Vamos tirar o inglês daqui, né? Flattening é mais fácil, flat nada mais é do que algo reto, constante. Flat. Tá. O steepening, ele tem mais a ver com o movimento, que pode ser assim ou assado. Então, e aí a curva, ela pode... Vamos tentar fazer aqui ó, com o meu dedo alguns desenhos, ó. Ela pode estar assim, ela pode fazer um movimento assim, ela pode deslocar. A curva ela vai balançando de N maneiras. Vamos lá, o que é o steepening? Necessariamente é um ganho de inclinação. Mas veja que a inclinação ela pode acontecer porque aqui ficou constante, meu punho ficou constante. Mas o longo aqui subiu, ele inclinou. Ou se o longo fica constante, mas aqui o curto subiu, ela desinclinou. Então cuidado, né, com a leitura. Steepening é quando o vértice mais longo sobe mais que o vértice curto. Então você teve um ganho de inclinação. Um outro termo, aí lá no Morning Call, cada um fala de um jeito. A abertura da curva ou steepening é a mesma coisa, ou ganho de inclinação. Gente, se o mercado está colocando juros mais altos do que estava hoje, qual que é a leitura básica? Juro é ruim, sempre. Sempre é do mal. Então é um bear market. Lembra do bear? De cima para baixo. Então é queda. Mercado ruim. Olha lá, ó. Ganho de inclinação de juros é bear, sempre. Ou se o vértice mais curto cai mais que o longo. Aí você tem um fechamento da inclinação, aí é um bull market. Você teve alguma medida do Banco Central, ou arrecadação extra, ou crescimento de PIB. Algo muito bom aconteceu e o mercado, derrubou os juros muito rapidamente. Aqui é bull. E o flattening?
quando diminui a diferença entre os vértices mais curtos e os longos. Isso é bastante óbvio, né? Também chamado de fechamento de curva. Ganho de inclinação é bear. Aqui eu tenho tudo que é bear e bull. Vamos lá. Antes é o pretinho, tá? Você estava com essa curva de juros preta aqui. O vértice curto teve uma leve, olha, marginalzinha, 0,25 aqui para cima. Só que aqui no longo, nossa senhora, ganhou 3%. É muito ruim para o mercado. É ruim aqui porque o curto aumentou e pior ainda lá na frente. Isso é um bear steepening. Agora, você tinha a curva preta. Lá no futuro, mexeu muito pouco. O mercado aqui melhorou muito. Nossa senhora, olha, aprovou a reforma da Previdência. O juro que estava aqui, pau, veio para cá. Muito positivo. Agora o mercado questiona. Cedo ainda para dizer se lá na frente essa promessa vai ser entregue. Então lá melhora um pouquinho, aqui melhora bastante. Ainda assim é um bull steepening. Aqui você tinha essa curva preta, né? Lá na frente piora pouco, mas aqui piorou muito. Então você tem um bear flat. O flattening teoricamente é bom, mas aqui é do mal, porque você piorou o vértice curto e manteve estável o longo. Então você teve um flattening sim, mas do mal, por isso bear. Isso que é muito ruim, antes, depois. Isso aqui é bom, ó, antes, depois. A de baixo é melhor, ó, é menos juros. Aqui, ó, o anterior é o preto. Isso aqui é ruim, claramente ruim. Isso aqui é claramente bom, antes. Isso aqui é o melhor cenário. O bull flattening, esse aqui é o que o mercado de ações dá porrada. Porque o curto cai, mas cai um pouquinho, mas o mercado precifica uma melhora drástica lá na frente. Então, uma curva bull flattening é porrada na renda variável. E aí é a hora de você acelerar o pré-fixado, porque provavelmente a economia melhora muito e você não vai conseguir a taxa alta de hoje lá no futuro.